luterano, né? A ceia é luterana. Toma a ceia e depois vamos servir. Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé para fazer a leitura dos nossos salmos. Hoje, salmos de número 65. Quem trouxe sua Bíblia? E nos diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes aproximar e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, no teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Por tua força consolidas os montes, cingindo de poder. Que aplacas o rugido dos mares, os ruídos das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu amoleces com chuviscos, os abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e canto. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo, te agradecemos pela tua maravilhosa graça que tem sido conosco. O Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem sido provisão sobre as nossas vidas e nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o nosso pão de cada dia. O Senhor tem sido bondoso conosco. Mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio aos nossos pecados, o Senhor tem sido misericordioso. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os cultos, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor nos alcance. Que a tua palavra seja pregada hoje, que os nossos corações estejam abertos e famintos para receber de ti, Senhor, a tua porção. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje fiquei com a duplo serviço aí de mim e tocando. Vocês não reparem, tá, gente? Faz tempo que eu não faço isso. Então, se eu desafinar, vocês cantem mais alto pra me ajudar aí, tá bem? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça
graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do
mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, pela disposição, pela vida, pelo ministério do Mateus, que voltou, né? Não é que voltou, ele reativou o modo, como diz o Kelvin Levita, né? Graças a Deus, Mateus. Sensacional. Sensacional. Irmãos, vamos abrir a palavra enquanto todos estão de pé. No livro de Provérbios, capítulo 3. Hoje nós vamos dar sequência, né, à exposição de Provérbios. E é o terceiro sermão no capítulo 3 e o oitavo, né, em Provérbios. Vamos encerrar hoje o capítulo 3, então. A partir do verso 26 até o verso 34, o texto vai estar ali na projeção também, verso 27, né? A partir, então, do verso 27 até o 34, que diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estendendo na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. 28. Não digas ao teu próximo, então volte amanhã, vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso. Mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a vergonha. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos aqui, hoje domingo, dia do Senhor, dia de celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor, e dia de ser feliz pela lembrança, pela esperança da vida eterna e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a justificação. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje eu quero tratar desse tema, o bem do justo e a malignidade dos perversos. O justo, na Bíblia, né, está muito, quem vê filmes turcos, ou novelas turcas,
doramas turcos, né, se usa muito essa expressão zadik. Zadik é o justo. Aliás, mesmo para os adeptos, né, dos coreanos, eu indico um filme muito bom para hoje, Netflix, tá? Quem não viu ainda, 10 Dias de um Homem Mau. É bom, tá? Só não conta o final. Só não conta o final. Não vou contar o final. 10 Dias de um Homem Mau. Claro, né, meus irmãos, não é tão... as ideias turcas, né, não são tão puras quanto aos coreanos, né? Os coreanos, a maioria dos filmes, dos doramas deles lá, a família toda dá para ver, né? Desde o adulto e a criança, boa parte deles pelo menos, né? Em boa parte se tem uma cultura assim bem moral, né? Já os turcos não são tantos, né? Não são tantos assim. Mas o filme muito bom, raciocínios muito bom. Quem quer alguma coisa assim que não seja, né, comum. Acho que eu não devia nem estar recomendando, né? Mas já que falamos do Zadik, né? Foi esse o gancho, o Zadik. O Zadik é o termo hebraico e também semita, né, para justo. Não é o mesmo justo, óbvio, do cristianismo, né, do justificado. Mas o que é o homem justo no Antigo Testamento? O homem justo é aquele que pratica a justiça. É aquele que não é mau, aquele que não pratica o mal, mas é o homem bom, né? É o homem, é o ser, é o sujeito, né? Que, quando ele fala de homem, né? É óbvio que a gente está falando de todo mundo, mas o sujeito fica mais abrangente, né? Abrangente. E, então, para aquele sujeito que pratica o bem. Já às vezes, quando a gente fala nisso, principalmente no contexto reformado, parece que ninguém é justo, né? Que ninguém faz o bem, até porque a Bíblia diz, né? Não há quem faça o bem, mas isso é no outro sentido. No sentido de ninguém faz o bem de forma automática, ninguém faz o bem por si mesmo, né? Preciso que a imagem divina, o imago Dei, né? A imagem divina se manifeste para que o ser humano, então, pratique o bem. Mas é nesse sentido que eu vou usar o termo justo aqui, no sentido daquela pessoa que não é má, que não é intencionalmente má, mas que quer fazer o bem aos outros. Então, meus irmãos, ontem à noite eu coloquei uma pergunta, né, no grupo dos pregadores ali, dos alunos de pregação, o que é o bem? Como o cristão pode fazer o bem? E todos eles, né, quem se manifestou foi só o Kelvin, o Diego e o Jean, né, que eu me lembre, me responderam que fazer o bem é praticar os mandamentos, porque Deus é o bem, né, e Ele transmitiu esse bem a partir dos mandamentos para que a gente também pudesse praticar aquilo que Deus praticaria, por exemplo, se fosse humano, e que praticou quando se tornou humano, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele vai falar, né, sobre, um pai, como eu digo, ensinando o filho, a ser um homem justo. Enquanto o pai ensina, dá para ver que o pai que ensina este conteúdo ao filho, ele só ensina esse conteúdo ao filho porque ele pratica. Porque dá para ver que sai naturalmente esse ensino, né, de um coração, de uma mente, de uma consciência pacificada, de uma consciência que sabe direcionar, porque sabe viver, porque está vivendo aquilo ali. Porque lá no início eu disse, enquanto o pai ensina os filhos, os pais ensinam os filhos, pai e mãe, né, enquanto os pais ensinam os filhos, eles examinam a própria vida em que vivem, o próprio modo de vida em que vivem, né? Então, meus irmãos, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, da bebida. Quando eu ensinei meus filhos a beber água, claro, eu disse para eles o seguinte: olha, vocês nunca viram o pai de vocês beber água em excesso. Não, água não, né? Beber em excesso, a mãe de vocês nunca viu o pai de vocês bêbado. Nunca viu.
A Adri nunca me viu bêbado, nem altinho, nem soltinho, nem alegrinho por causa de alguma bebida. Tá? E eu disse para meus filhos isso. E a regra, já falei aqui, né? A regra, até hoje mesmo adultos, mesmo não, né, o Calvin e a Carol não morando mais com a gente, né? Mas o Calvin está morando numa missão, a Carol seguindo carreira, né, na vida, morando sozinha. Mas o que acontece? A regra continua a mesma. Se sair, tenho dirigir, se for dirigir, não beba, né? E a regra é, se for beber, não chega bêbado em casa. Então os pais precisam ensinar aquilo que praticam na vida. Aquilo que praticam na vida. Se quando o Calvin casar, ou a Carol casar, né, ou a Camila casar, né, eles nunca vão poder bater nos cônjuges, né, por exemplo, em casa, porque nem de brincadeira eu bato na Adri, né, nem brincando assim, porque não é uma coisa própria, não é uma coisa que se coloca na mente. Então, e nunca também me ouviram falar um palavrão para a Adri. Nunca mandei a Emi, nunca, né, enfim, nunca disse nada desse tipo. Nunca chamei de feia, até porque ela não é. Então os pais precisam ensinar os filhos agindo na vida. Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, essa questão do fazer o bem. O cristão precisa fazer o bem e ensinar seus filhos também a fazer o bem. Porque o que acontece? E aqui eu não estou falando de bom, né, e mal. Por exemplo, uma ação, ela pode ser boa, ou uma ação pode ser má. Nós estamos falando de adjetivo, estamos falando de substantivo. Bem e mal, né? O bem e o mal. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui, versos 27 e 28, né? Fazer o bem é fazer o bem ao próximo, e este é o bem do próximo. Fazer o bem é fazer o bem ao próximo, e este fazer o bem é o bem do próximo. Então veja os versos 27 e 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao próximo, volta, e amanhã, tá? Volta, e amanhã, vai e volta amanhã, então te darei se o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Então, fazer o bem, meus irmãos, é tornar manifesto o bem, porque não adianta a gente acreditar no bem e não fazer o bem. A gente ter uma boa teoria do bem e não fazer o bem. E a gente só faz o bem se a gente fizer este bem a alguém. Porque eu fazer o bem a mim mesmo, meus irmãos, a vida para si mesmo. E eu desenvolvi, né? E estou pregando uma ideia que talvez vocês tenham ouvido, e eu ouvi a vida inteira, que a fé cristã é individual. Até no devocional de hoje, o título é A Fé Cristã Não É Individual. E eu quero negar esse pressuposto que a fé cristã é individual. A fé cristã não é individual. E a salvação também não é individual. Talvez essa minha afirmação aqui seja... precisa de uma explicação, mas a fé cristã também não é individual. Por exemplo, quando a gente fala em termos de família, a fé cristã deixa de ser individual. Por quê? Porque se a gente desenvolver a ideia que a gente tem de família na aliança, eu não gosto muito do termo família da aliança, né? Mas eu gosto mais do termo família, não, nada contra, dá para usar, aceito que use, né? Mas eu não gosto muito de usar o termo família da aliança, né? Mas aí a gente está falando, penso eu, em termos de igreja, né? Mas eu gosto muito do termo família na aliança. Então, se a gente desenvolver a ideia de família na aliança, que a família está numa aliança com Deus, né? Porque é uma família da aliança, ou seja, pertence à igreja, que é a família de Deus. Então, o que acontece? Se eu desenvolver a ideia que a minha família é uma família na aliança, então a minha fé salva a minha família.
Por quê? Porque eu batizo meus filhos. Os meus filhos, quando pequenos, eles não têm ainda a capacidade de dizer eu creio em Jesus. Mas eu como pai, enquanto mãe, a mãe enquanto mãe, que inclui os filhos na fé cristã, essa fé cristã é capaz de salvar os filhos. Por quê? Porque a fé, ela não é apenas um fenômeno, né, individual. A fé é um fenômeno que salva um povo, que salva uma família. Lá no Antigo Testamento salvava a nação. A menos que a pessoa rejeitasse, né, a aliança, se tornasse um gentil, né, um membro das nações, eles deixavam de ser o povo de Deus. Por exemplo, o povo de Israel, as 10 tribos no caso, quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, mesmo depois que eles se dividem em 2 reinos, os 2 povos continuam sendo o mesmo povo para Deus. A divisão não atingiu Deus. Só que o reino do norte, ele começou a se prostituir com a idolatria. E Deus disse, eu vou me divorciar de vocês. Se vocês continuarem adulterando, eu vou pedir o divórcio. Realmente pediu o divórcio. E deu a carta de divórcio para o povo de Israel, e o povo de Israel foi destruído. Sem a proteção divina, sem Deus, como Israel era a imagem da esposa e Deus a imagem do marido, né, e a esposa se prostituiu, a esposa não quis mais o marido, foi para a prostituição, o marido, por justiça, não pôde aceitar mais a esposa na prostituição. Israel, então, ficou sem ser por Deus, não porque Deus não queria, mas porque eles rejeitaram a Deus. Deus chamava por meio dos profetas, lá estava Oséias, aliás, lá estava Joel, lá estava Oséias, lá estava Isaías, lá estava Elias, lá estava Eliseu, tudo no Reino do Norte, lá estava Amós, tudo no Reino do Norte, né, profetizando, buscando, porém, claro, quem estuda vai dizer, Isaías era do Sul, na verdade ele era dos 2, né? Mas, meus irmãos, a questão é que essa ideia, né, de uma fé individual, ela torna o cristão, às vezes, um individualista. E até usei no devocional de hoje, que está nos grupos lá, né, do Pai Nosso, o Pão Nosso. Então, a ideia é essa, meus irmãos, que o bem, ele é feito ao outro. Fazer o bem é fazer o bem ao próximo. Porque se eu tiver um belo conceito do que é o bem, mas não praticar esse bem, eu neutralizo essa minha ideia. Então, fazer o bem é tornar manifesto o bem. O bem, então, sai da teoria e se transforma num bem. O bem se transforma, sai da teoria e se transforma num bem. Ou seja, num objeto a ser doado, a ser dado. Então, esses versos, né, o 27, 28 e 29, ele nos traz essas questões, que teremos com certeza a oportunidade de fazer o bem a alguém. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te darei, se o tens contigo agora. Ou seja, não retém. Se alguém te pedir, e você é um cristão, reparta. Por quê? Porque teremos com certeza a oportunidade de fazer o bem a alguém. E outra, que a oportunidade de fazer o bem é na própria oportunidade. Verso 27. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te darei se eu tenho contigo agora. Ou seja, a oportunidade de fazer o bem é na própria oportunidade. Irmãos, a oportunidade de fazer o bem é na própria oportunidade. Não é depois, é na hora, é na oportunidade. A oportunidade de fazer o bem é na própria oportunidade. É ali que nós temos a chance. Por quê? Ao não fazer o bem a alguém que está precisando, nós estamos negando o bem no qual nós falamos crer, acreditar na teoria. Também, meus irmãos, esse texto nos ensina que aqueles que confiam em nós, esperam o quê? O bem de nós. Verso 27. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Então, aqueles que confiam em nós, esperam o bem de nós. Ora, se nós falamos que nós somos cristãos, que nós cremos em Jesus Cristo, e é óbvio que as pessoas vão esperar de nós o quê? O bem, e não o mal.
Então, nós precisamos, meus irmãos, fazer este bem a quem de direito, como diz o texto aqui. E agora, quem é o sujeito, né? Aliás, o outro de direito que espera o bem de nós? Quem é? O outro que espera o bem de nós é o necessitado que se apresenta diante de nós, porque se ao necessitado se apresentar diante de nós, considere, meus irmãos, que o próprio Deus mandou ele até nós. Hebreus, né, vai dizer que os antigos, né, as pessoas do Antigo Testamento, sem saberem, receberam anjos na sua casa. Então, a gente tem na nossa casa uma prática. Se alguém bate no nosso portão, pode ser Jesus na nossa porta, pedindo um amparo. Porque Jesus pode estar, né, se manifestando no necessitado, para que eu possa deixar o meu egoísmo e deixar a minha fé individual e expressar a minha fé diante do necessitado. Então pode ser que Jesus queira me curar do meu egoísmo, pode ser que Jesus queira me curar do meu medo de não ter, pode ser que Jesus queira me curar da minha dúvida na providência divina, porque, meus irmãos, Deus sempre é o nosso bom provedor. Amém? Meu segundo ponto, meus irmãos, é que fazer o bem é não imitar os que fazem o mal, pois o mal é a perdição do perverso. Se o bem é o bem do justo, o mal é a perdição do perverso. Verso 30 e 31, jamais pleiteie com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Ou seja, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma imitar quem faz o mal e nem considerar que alguém não mereça o nosso bem. Óbvio que aqui no verso 30 diz, né? Não jamais pleiteie com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Mas aqui, claro que não está falando de pagar o mal com o mal, mas aqui está falando do lado positivo. Não pleiteie com alguém, não brigue com alguém. Não, se esse alguém não te fez o mal, não reaja com mal se alguém não te fez o mal. Então aqui nós temos também duas lições, primeira, que jamais devemos tomar a iniciativa de nenhuma prática do mal. É isso que o verso 30 quer dizer. Jamais pleiteie com alguém se te não houver feito mal. Então, nós jamais devemos tomar a iniciativa da prática do mal, ou seja, nós não podemos antecipar uma reação. Eu já sei que aquela pessoa vai me fazer o mal, então eu vou fazer o mal antes. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Eu vou me precaver do mal, vou criar um muro antes do ataque, né? No sentido muro para impedir que o outro chegue até mim, né? No sentido de já que o outro vai me pedir alguma coisa, né? Já que o outro está chegando, eu vou apagar as luzes, vou fazer de conta que não estou em casa, mais ou menos isso, porque o outro vem me pedir, né, 1 quilo de feijão, o outro vem me pedir 1 quilo de arroz, o outro vem me pedir um dinheiro, o outro vem me pedir uma ajuda, o outro vem me pedir um socorro, o outro vem me pedir que eu leve ele até determinado local. Aqui, meus irmãos, o não fazer isso é um mal, porque eu não estou fazendo bem ao próximo. Eu não estou praticando o bem a ele. Então, o que a Bíblia está dizendo é que jamais devemos tomar a iniciativa de nenhuma prática do mal. Nem como cristãos individualmente, nem como igreja. Nós não podemos antecipar este mal, né? Por exemplo, teve um reino, né? Isso acontecia muito, mas principalmente teve um reino cristão no passado que o que acontece? Aconteceu que tinha um reino que estava crescendo em poderio, né, em autoridade de comércio principalmente. O outro reino pensou o seguinte: isso acontece até hoje, eles estão crescendo, vamos ameaçar, vamos lá, vamos destruir eles. Vamos lá, vamos destruir eles. Ou seja, vamos amassar com eles. Já que o outro está crescendo, vamos lá e vamos destruir. Vamos impedir, vamos cortar o mal pela raiz. Foram lá destruir, tomaram posse. Qualquer semelhança não é mera coincidência do que eu estou falando aqui. O outro está crescendo, o outro reino está crescendo, o outro país está crescendo, desenvolvendo. Vamos lá e vamos fazer algum tipo de reação para impedir que eles cresçam. Vamos, por exemplo, matar o povo deles de fome.
Quem viu, né, Game of Thrones e outras séries, né, Vikings, tantos outros filmes antigos, ou séries antigas, né, os próprios coreanos, né, quando a China, o que os coreanos têm tanta miséria? Vocês veem, quem vê, né, as séries coreanas, vê a miséria que é o povo, né, a miséria que é o povo. Paulo, eu acho que uma pessoa precisando de uma assistência ali na frente, por favor. Então, meus irmãos, o que acontece? Por que eles passavam tanta fome? Por quê? Porque ao leste tinha o Japão, que era inimigo. No resto da fronteira toda tinha a China e os mongóis e outros, né, povos que isolaram a Coreia. E então eles não tinham, né, como fazer comércio. E a única chance deles fazer algum comércio era se aliar ao imperador da China, porque eles eram poderosíssimos, né? E se sujeitar, né? Aqueles reis coreanos, todos eles eram como uma espécie de vassalos livres. Olha se isso pode existir, né? Vassalos livres do imperador chinês. Então essa é a tática que aqui está dizendo. Olha só, que nós não devemos tomar a iniciativa de nenhuma prática do mal. E também que jamais nós devemos imitar, isso aqui é importante, jamais nós devemos imitar nem seguir alguém que faça o mal. Nós jamais devemos imitar e nem seguir alguém que faça o mal. Não, verso 31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, do homem que não é íntegro, do homem que não é justo. Então nós não podemos nem imitar e nem seguir alguém que faça o mal. Não é próprio ao cristão seguir alguém que faça o mal. Por isso que mesmo na nossa cultura, né, mesmo em questão de cultura, mesmo na questão dos ídolos, né, culturais, a gente pode sequer pensar em imitar alguém que a gente sabe que está praticando o mal. Não pode. É por isso, meus irmãos, que um cristão não pode se envolver, por exemplo, não pode se envolver numa militância, por exemplo, em favor do aborto. Não pode, por quê? Porque todos nós sabemos que as passeatas, né, e os movimentos, eles são patrocinados por clínicas poderosíssimas, que querem, né, não apenas promover, mas fazer essa prática maligna. E aí nós estamos falando, meus irmãos, só daquela ideia antiga, né? E se a mãe estiver em risco? Não é isso que eles defendem. Eles defendem a liberdade de ser livre, sem restrição nenhuma, sem lei nenhuma, né? Eles defendem sem não ter nenhuma lei, que a pessoa seja livre, que a mulher seja livre para fazer quando quiser. Não é a questão o cristianismo sempre defendeu, né, esse dilema, e se a mãe corre risco de vida, e entre salvar a vida do filho e a vida da mãe, e se a mulher for, enfim, sei lá, não sei quais argumentos eu usar aqui, mas se a mãe estiver em risco de vida, e se o bebê estiver também com risco de nascer, enfim, sem cérebro, enfim, então não é essa a questão. Você sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. Mesmo os cristãos que me contrariam às vezes, porque acham que eu sou mais conservador do que eles admitiam, apesar de que aqui, né, o pessoal aqui acha que eu sou um liberal, neoliberal e tal, um progressista, não sei o que, um comunista e tal. Na verdade, quem diz o Rogério é um conservador, né? O Rogério é um reacionário. Então eu fico, na verdade, eu estou certo. Eu estou certo aqui, nem lá e nem cá, eu estou certo, enfim. Mas, então, meus irmãos, mas todo mundo sabe que quem patrocina esse ativismo, e o cristão não deve ser um ativista em favor do aborto, por exemplo, é isso que eu estou tentando dizer aqui da prática do mal. Por quê? Porque todo mundo sabe que o patrocínio, que lá nos congressos, né, nas assembleias, nos governos, o lobby, quem façam clínicas poderosíssimas. Tanto que, lá nos Estados Unidos, né, algumas empresas que deixaram de patrocinar, que patrocinavam funcionários que precisassem fazer um aborto, e aí eles cortaram,
né? Porque antes não podia, agora tem a lei que pode cortar esse como é que se diz, esse benefício, ou esse bônus, né? Essas clínicas, o que elas fizeram? Não, nós patrocinamos gratuitamente, como uma forma de propaganda, uma forma de divulgação. Então, o cristão, nós sabemos que isso é um mal, e não é a questão, como eu disse antes, do mal para a mãe ou mal para o filho. Não, é uma questão de realmente não sei nem como dizer a palavra, mas de malignidade mesmo, né? É uma cultura do mal, é uma cultura de morte, essa é a verdade, é uma cultura de morte. Meus irmãos, a minha terceira proposição é que fazer o bem é a ação mais abençoadora para a casa de quem pratica. Aí não é só para ele, mas para a casa dele. E quem faz o mal amaldiçoa a si mesmo e amaldiçoa a sua casa. Olha os versos 32 e 33. Mas porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, o que o texto quer dizer aqui é que a medida do bem que nós vamos praticar é o próprio Senhor. Verso 32, o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Ou seja, a medida do nosso bem não é o outro que pratica o bem também. A medida do nosso bem também não é necessidade do outro, mas a medida do nosso bem é o próprio Senhor que nos faz o bem. O maior bem. Inclusive, o maior bem de todos, que foi ter nos aceitados como filhos por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior bem que o Senhor nos fez. Ora, e como o Paulo em Romanos capítulo 8 vai dizer, olha, se o Senhor, né, deu o seu próprio Filho em nosso favor, não nos dará outras coisas também? Não nos dará o necessário? Não nos dará aquilo que nós necessitamos? Por isso que Jesus diz, não se preocupem com o dia de amanhã. O Senhor sabe o que vocês precisam, o Senhor sabe o que vocês necessitam. Então, meus irmãos, praticar o bem abençoa a nossa vida. Por quê? Porque a medida do bem não sou eu, não é o outro, nem a necessidade do outro, mas a medida do bem é o próprio Senhor, é a própria bondade inesgotável do Senhor, é a própria misericórdia inesgotável do Senhor, é a própria graça maravilhosa do Senhor, é o próprio amor infindo do Senhor. Amém, meus irmãos? E também a prática do bem é o que diferencia a bênção da maldição, o abençoado do amaldiçoado. Verso 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Coisa boa quando vocês têm a oportunidade de ajudar alguém, mesmo tendo pouco, meus irmãos. E outra, não deixa a ajuda para quem tem bastante. Às vezes as pessoas dizem, eu não ajudo porque eu ganho pouco, eu já tenho, né? Mas aquele que reparte, meus irmãos, quando tem necessitado na sua casa, e faz, por exemplo, isso também fora de prática, mas vamos supor que você faça uma fornada de pão, ou uma pizza, ou um bolinho de chuva, ou um churrasco, quem sabe, olha só, se você não faz, experimente fazer um pouco a mais, quem sabe, e presentear alguém, né? Já pensou num domingo, eu estar bem tranquilo ali em casa, de repente um de vocês faz o churrasco e manda um motoboy me entregar um bom pedaço? Tá louco? Vocês iam se sentir, claro, eu ia ficar feliz, mas aquele que faria, se sentiria muito mais feliz, esperaria lá no WhatsApp, né? Nossa, que maravilha! Uma foto, um agradecimento. Por quê? Porque fazer o bem, meus irmãos, abençoa. Fazer o bem abençoa. Porque eu já tive essa experiência, não sei vocês, mas a gente fazer um churrasco, colocar numa forma ali e deixar mal fechado e chegar umas amigas de fora voando, né? E plantar os filhotes dela ali. E estragar toda a carne. Vocês já tiveram essa experiência, eu acho. Acho que todos nós já tivemos algum tipo de experiência assim. Eu já tive. Eu lembro que um dia meu cunhado estava na minha casa, a gente fez aquele churrasco maravilhoso e ia sobrar para ele e para nós. Só que foi colocado na forma e acho que um papel alumínio em cima, só que ficou um furinho ali, suficiente para uma mosca entrar. E detonou com todo o churrasco. Vamos colocar todo fora.
Então, que a bênção, meus irmãos, aliás, o bem abençoa a casa da pessoa. Quem divide o seu pão, ou melhor, quem reparte o seu pão, é uma pessoa abençoada. Porque a prática do bem é o que diferencia a bênção da maldição, o abençoado do amaldiçoado, porque a bênção abençoa a família e a maldição amaldiçoa a família. E eu quero concluir dizendo o seguinte: fazer o bem distingue os que têm honra dos que não têm. E quem faz o mal, faz a maldade voltar para si mesmo, como um bumerangue. Quem faz o bem distingue os que têm honra, aliás, fazer o bem distingue os que têm honra dos que não têm. E quem faz o mal, faz a maldade voltar para si mesmo. Versos 34 e 35, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Irmãos, o bem, quando é feito e quando é praticado, é um movimento de graça. Por isso que diz no verso 34, ele dá graça aos humildes. O bem é um movimento de graça. Quando a gente faz o bem, a gente está desenvolvendo um movimento de graça em favor do outro. Irmãos, façam isso, que a gente possa ter essa mentalidade. E às vezes, o reformado tem uma ideia, do juízo divino, do que eu falei antes, o salmo imprecatório. Se alguém não segue a nossa fé, se alguém ele não pensa como eu, então o que ele merece são os raios do juízo divino. Não, meus irmãos, aqueles que talvez não mereçam aos meus olhos, aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que têm uma fé diferente da minha, eles precisam de um movimento de graça da minha parte. Porque Jesus fez isso. Ele veio salvar pecadores. Ele veio salvar os perdidos. Mas às vezes a igreja, ela pensa o seguinte: se a pessoa não segue a minha fé, se a pessoa está numa casa de religião, como se diz, se a pessoa está fora da igreja, então o que ela precisa? Ela precisa de juízo. Os diferentes, eles precisam de juízo. Eu tenho a graça, mas os diferentes precisam do juízo. Como no Salmo 137, que alguém pegue seus filhos e jogue contra a pedra. É como se a gente tivesse o direito de antecipar o juízo divino. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele fala de salvação. E esta salvação é movimento de graça divina e deve nos tomar também, deve nos encher com um sentimento de graça, com um sentimento de misericórdia. E a gente fala tanto do Evangelho da graça, mas às vezes a gente não tem um pingo de graça para repartir não só o necessitado de ajuda, de socorro material, mas de socorro espiritual também, de socorro emocional, quem sabe, de fé. E, irmãos, eu quero que vocês façam isso, que vocês atendam pessoas, que vocês sejam solícitos para as pessoas, que vocês olhem para os diferentes, não como injustiçados, não como vitimizados, porque aí já é um outro movimento, mas como necessitado. Porque às vezes a gente evita, tem pregadores que falam dos crucificados, que o diferente é um crucificado. Não, nada a ver, o crucificado é só Jesus Cristo. Os outros são necessitados. Então este movimento é o necessitado que nós vamos fazendo. Precisamos ver o outro não como vítima, mas como necessitado, como alguém que precisa da graça divina, e essa graça divina me alcançou. E por último, fazer o bem é sabedoria e traz honra. Não fazer o bem é loucura e traz vergonha. Verso 35, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a vergonha. Ou seja, irmãos, vocês sabem disso, quando a gente deixa de fazer o bem, a gente fica envergonhado. Eu podia ter feito e não fiz. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele fez isso por nós. Ele veio ao mundo para salvar quem? Os necessitados. Para salvar quem? Aí é que a gente precisa se enquadrar e olhar para o outro como necessitado, porque alguns de nós, o apóstolo Paulo vai dizer, alguns de nós éramos ladrões, alguns de nós éramos mentirosos, alguns de nós éramos prostituídos, alguns de nós éramos adúlteros, alguns de nós éramos mentirosos, alguns de nós éramos rebeldes, alguns de nós éramos blasfemadores, alguns de nós éramos
desobedientes aos pais, rebeldes quanto aos pais, maltratadores com relação ao necessitado. Alguns de nós éramos assim. E hoje, meus irmãos, quando a gente vê alguns praticando essas coisas, a gente nega a graça para eles. A gente nega, talvez, o benefício ao outro. E a minha pergunta para finalizar hoje é o seguinte: o quanto você tem repartido a sua terra? O quanto você tem repartido o seu pão? O quanto você tem imitado o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, se fez homem, sendo glorioso, se fez miserável, no sentido da miséria humana, para entregar a sua vida por nós. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer que quem ama dá a vida pelo seu irmão. Isso é o auge da ideia de fazer o bem. Esse é o auge da ideia de viver uma vida com honra. Irmãos, é isso que o pai aqui quis dizer, ou os pais aqui quiseram dizer para o seu filho: seja uma pessoa do bem e faça o bem. Mesmo que o outro esteja te fazendo mal, continua fazendo bem, porque a maneira de vencermos o mal é praticando o bem. Amém? Pratique o bem. E o bem glorifica a Deus. O bem exalta a obra do Senhor Jesus Cristo que Ele fez na cruz por nós. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Que nós possamos viver nosso cristianismo, não como fé individual, mas como fé no sentido de que nós oramos o Pai Nosso, o Pão Nosso, as nossas dívidas, as nossas ofensas. Deus é um Deus que é o nosso Pai. Não é Pai apenas meu, não apenas da minha família enquanto família, mas da igreja enquanto família de Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos, enquanto Mateus vem cantar com a gente, né? Convido vocês a vir até a mesa do Senhor, que é farta e que é abençoadora. Amém? Cadê Mateus? Vamos vir servir, meus irmãos. Deus de ti,
Graças a Deus. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Todos os domingos a gente se edifica, a gente se fortalece, a gente se renova a nossa fé ao partirmos o pão. Antes de mais nada, eu quero recitar com vocês o credo apostólico, que é a nossa declaração de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu-se no poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão, que para nós representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido na cruz. Pedimos a bênção para o cálice, que para nós representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz em favor dos nossos pecados. E nós somos salvos por meio da morte de Jesus. E nós te damos graças, Senhor, porque na cruz o Senhor nos perdoou, na cruz o Senhor nos justificou. Amém. Comam o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Assim também, meus irmãos, bebam do cálice. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, por teu amor, por tua infinita misericórdia. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, e agora te peço, Senhor, uma semana abençoada a cada um de nós, que o teu nome seja glorificado, que a tua boa mão seja sobre todos, em cada casa, em cada família, e o teu nome seja glorificado todos os dias da semana em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém.